Olá, muito bom dia a todos os assinantes aí do TVI News. Está no ar mais uma edição hoje, quinta-feira, né? Eu quero agradecer aí você por estar mais uma manhã aqui conosco, acompanhando as nossas notícias. E só lembrando, você aí de casa que deseja participar aqui ao vivo conosco, também é muito simples. Você consegue estar participando pelo YouTube, deixando a sua pergunta, a sua mensagem. Você consegue acompanhar também a programação pelo canal 24.2 na TV a cabo ou baixar o aplicativo TVI Play, né? A TVI agora ela tá 100% aí digital. Você consegue estar acompanhando de qualquer lugar do mundo agora a sua programação favorita. É muito simples. Pela Play Store você vai pesquisar TVI Play. Lá você consegue estar baixando e acompanhando todas as nossas programações. E não tem só programação jornalística, né? Eu sei que tem muita gente aí que não gosta só de ficar vendo notícias. Então, quem quer assistir um programa mais descontraído, a gente tem lá os outros quadros. Tem o maestro Charles aí dando dicas de som, com o quadro De Olho no Som, que inclusive amanhã a gente vai ter conteúdo novo pro De Olho no Som. Quem quer ingressar aí nesse mercado de música, começar, sabe que é um mercado vasto, né? Mas tem muito que aprender, então o De Olho no Som vai dar essas dicas. Temos o Economia Verde, falando de economia sustentável, que é algo que está crescendo muito, principalmente aqui na nossa Bahia, né? Uma terra de cacau. Então a gente conversa sempre com o Kleber Isaac, ele que traz todos os destaques aí de economia sustentável, economia verde. Amanhã a gente vai ter economia verde também. A gente tem o quadro Inteligência Policial, para você que gosta mais de uma série de investigação. Baião de Dois, que é um programa de culinária. A série O Síndico. Então é muito conteúdo legal para você participar. Só lembrando que se tiver alguma entrevista também de algum assunto que você deseja acompanhar aqui conosco no TVI News, você pode estar mandando para o nosso número do WhatsApp. O Rafa vai estar colocando aqui na tela o número do WhatsApp. Lá você consegue estar enviando os vídeos, as demandas do seu bairro e participando aqui com a gente. O interessante é que você participe, né? E a gente sane aqui suas dúvidas também. A gente tem a parceria também, pessoal, com o Portal à Tarde, tá? Então, se você quer ficar por dentro de todas as notícias atualizadas que acontecem ao redor do Brasil e do mundo, é muito simples. Pelo Portal à Tarde, você consegue estar acompanhando todas essas notícias, tá? O Portal à Tarde é 100% gratuito. Então, é muito simples. Você vai pesquisar lá www.tviplay.com.br. Logo acima vai ter a opção de notícias. Quando você clica em notícias, automaticamente você é direcionado aí para o Portal à Tarde, onde consegue estar acompanhando notícias aí do seu interesse. Política, esporte, lazer, lá tem muito conteúdo também interessante. E hoje a previsão do tempo aqui para a nossa Bahia, começando por Vitória da Conquista, nossa Suíça baiana, atualmente é 23 graus, muito nublado lá em Conquista, podendo chegar a máxima de 26, mínima de 18 graus. Itapé, nossa cidade vizinha, parcialmente nublado, 28 graus atualmente, podendo chegar a máxima de 29, mínima de 22, com 50% de chance aí de chuva. Salvador, nossa querida capital, 28 graus, parcialmente nublado também, podendo chegar a máxima de 29, mínima de 24 graus, sem probabilidade de chuva lá na capital. Ilhéus, nossa princesinha do sul, que o pessoal sempre pergunta, né? Ainda mais aí que já está se estendendo para o final de semana novamente, o povo quer pegar aquela praia. Em Ilhéus, pessoal, 28 graus, um pouco nublado lá na cidade de Ilhéus, podendo chegar a máxima de 29, mínima de 24, mas também sem chances de chuva. Buerarema, cidade vizinha também aqui do nosso querido prefeito Vinícius Ibrão. Um abraço para Vinícius, que é presidente também da AMURC. 28 graus em Buerarema, podendo chegar a máxima de 29, mínima de 22. E falando agora de Porto Seguro, 27 graus, parcialmente nublado em Porto, podendo chegar a máxima de 28, mínima de 23. E finalizando aqui com Itabuna, né? Itabuna também está em 28 graus aí, podendo chegar a máxima de 30 e a mínima de 26 graus. Hoje a gente vai ter uma entrevista muito interessante com o pastor Gustavo Ribeiro. Ele vai estar contando aí a história de vida dele e tudo que ele tem acompanhado, né, agora nesse caminho de fé. A gente tem muita pergunta interessante que eu já tenho aqui para fazer. Mas antes de iniciar a nossa entrevista com o Gustavo, pessoal, eu vou falar de um assunto interessante aí para você, estudante, né, que prestou aí o Enem no último ano.
O Ministério da Educação, o MEC, ele antecipou os prazos de inscrições aí para o SISU, ProUni e o FIES. Então, fica atento. O MEC antecipou os calendários de inscrições para os primeiros processos seletivos, desde o sistema, né, de seleção única, unificada, que é o SISU, e o Programa de Universidade para Todos, que é o ProUni. Com a antecipação dos prazos, os processos seletivos ganham maior alinhamento aí nos calendários. O novo prazo de inscrição, para você aí não estar perdendo, é de 16 a 24 de fevereiro. Então, 16 a 24 de fevereiro, e o resultado será divulgado no dia 28 de fevereiro. Anteriormente estava, né, previsto para o dia 7 de março esse resultado, mas foi antecipado. Bora se atentar aí às datas para não estar perdendo a oportunidade aí de ingressar no curso que você quer, né, universitário, e começar aí a sua carreira. E em Ilhéus, bandidos agridem moradores e fazem arrastão na Ponta da Tulha, né? A violência mais uma vez tomando conta, infelizmente. A Ponta da Tulha é um refúgio, né, de itabunenses no belo litoral norte de Ilhéus, mas nem apenas o Porto Sul tem tirado o sono de quem reside e tem casa de veraneio por lá. Nessa semana, vários moradores relataram aí a ação de criminosos, né, que promoveram um arrastão terça-feira. A ação, segundo moradores, começou nas proximidades da praia, após tomar o celular de uma jovem e agredir um adolescente. Os criminosos seguiram por uma rua e invadiram uma casa, onde obrigaram as vítimas a ajoelharem. Na sequência, tomaram telefone, joias, relógios, além de outros pertences das vítimas. O arrastão teve a participação de 3 criminosos, que após a limpa correram em direção a uma picape Chevrolet D20. Ainda conforme testemunhas, além dos 3 assaltantes, havia uma mulher na caminhonete que dava retaguarda aí para os bandidos. Então, infelizmente, a gente vê aí a violência aumentando na nossa região. Ontem, inclusive, eu passei um caso muito triste aqui para vocês. Graças a Deus, não terminou com morte, né? Mas ainda assim foi um trauma, que foi a professora, né, universitária da UESC e o seu filho, que estavam voltando de viagem. Infelizmente, foram sequestrados, né, também por bandidos, que abandonaram dentro da mata. Ela, infelizmente, muito ferida e ainda sem conseguir socorro, né? Porque as pessoas que estão de fora ficam com medo de dar socorro. A gente não sabe hoje em dia, né? O mal não tem rosto, não tem cara. Então, infelizmente, a população fica aí à mercê da bandidagem e aquele negócio, né, novamente. População presa dentro de casa e os bandidos soltos na rua tocando terror, querendo dinheiro, né, para curtir o carnaval. É isso aí. E agora a gente vai começar a nossa entrevista, né? O Gustavo, ele já está aqui comigo no estúdio, está com a esposa dele também, que é a Alina. Eles vão participar aqui conosco e contar aí essa jornada. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na TVI, em Itabuna, fora do Brasil, Estados Unidos, na Inglaterra, em Salvador, que pelo YouTube tem um grande alcance. Sim. Essa TV. Estamos hoje aqui para falar um pouquinho daquilo que Deus realizou e realiza nas vidas daquele que dá lugar a Ele de fazer mudanças. É verdade. Então, eu estou aqui para dizer como Deus me transformou, como eu comecei a ser uma criança normal, eu era criança normal. Sim. Né? E comecei depois a me envolver nas drogas, e depois veio o processo de libertação, e hoje eu estou como presbítero da Assembleia de Deus Madureira, pastoreando a congregação do Novo São Lourenço, aqui em Itabuna, que fica ali próximo ao Hospital da Mãe Pobre, na Rua do Campo do Novo São Lourenço. Então estamos aqui hoje, eu e a missionária Alina, porque a história minha sem ela, que ela tem uns 30 anos casados, vamos fazer 31. Companheira da vida, né? É uma companheira, é uma pessoa que passou tudo que eu passei e ela passou junto, e ela teve essa perseverança de acreditar que poderia chegar a uma mudança. E quem dá lugar, como eu dei, você consegue. É verdade. Então, estamos aqui para dizer que há uma esperança, que se você quiser mudar, se você quer mudar de vida, seja seu filho, seja você, seja a criança, um adulto, um adolescente, um idoso, um velho, que ainda está
usando entorpecentes, envolvido na bebida, outro tipo de vício, tem um jeito, tem uma solução. Mas a base disso tudo que eu quero deixar aqui é a base familiar. Com certeza. A base familiar, ela é a base que faz uma grande diferença. Então, desde já, eu já quero aqui mandar um grande abraço à minha avó Raquel Brandão, a Altina Brandão, a minha mãe Almirar Brandão, que estão em Salvador, nos assistindo, a doutora Eunice Brandão, que está em Salvador, que é minha tia. Então, essas mulheres, a Sérgio Gonçalves, capitão da Polícia Militar, que é meu padrasto, um grande abraço. E aos meus primos, que estão fora do Brasil, e aos meus tios, às minhas tias, aos meus familiares, porque a minha família foi formada pela missionária Lina, minhas filhas e minhas netas, que eu já tenho hoje. Mas os meus familiares foi a parte mais, depois de Deus, importante para que eu pudesse hoje estar aqui falando com você, liberto e transformado. Amém, glória a Deus. A gente vê que hoje em dia tem muitas pessoas descrentes, né, pastor? Eu mesmo achei que com o avanço da internet fosse facilitar as pessoas a buscarem a Deus, porque a gente tem essa facilidade, querendo ou não, né? A pessoa não precisa mais sair de dentro de casa para escutar uma palavra. Você consegue tudo isso com uma certa facilidade. Mas a gente não tem visto isso, né? Pelo contrário, o fato da facilidade tem feito as pessoas se perguntarem mais ainda se Deus realmente existe, né? E você é uma prova viva de que Deus existe, que Ele opera milagres e que coloca a pessoa sempre para o melhor caminho. Deus existe desde antes de o mundo existir, Ele sempre existiu. Billy Graham pegou essa palavra aqui, que dava muitos conflitos a ele, e ele falou que acreditaria nessa palavra pela fé. Pela fé. E é o que eu faço. Então eu não duvido nenhum que está escrito, nenhuma palavra que está escrita, nenhuma. Então eu acredito ela por completo, plenamente em Deus. Hoje a palavra de Deus é apregoada fácil, como você falou. Um YouTube, um TikTok, tudo isso tem palavras de Deus. Pessoas falando de Deus na rádio, na TV. Só que a diferença é, onde existe amor, existe Deus. Então Deus é um verbo, é o verbo ser. Eu sou, tu é. Então Deus é amor. Então onde está Deus, está o amor. Se você não ver uma família, se você não vê um ambiente que tem amor, é porque realmente Deus não está ali. Se um casamento, um relacionamento não está tendo o amor, é porque esse relacionamento não está tendo Deus naquele local. Então a minha família, essa família, a minha avó, que foi a base, hoje minha avó tem 92 anos, foi uma base de querer ter esse amor. Ela quis ter, porque quem não quiser ter, não tem. Nós temos uma livre escolha de ter. Eu tenho Deus, eu não tenho. Eu tenho amor, eu não tenho. Eu tenho querer sair das drogas à vontade, porque se eu não tivesse a vontade, primeiramente, de querer sair das drogas, eu não sairia. Então, mas o que eu quero dizer é que eu era um menino, nasci em uma família normal. A minha mãe e os meus pais, que eu perdi meu pai com 4 anos, ela nos abraçou depois que o meu pai faleceu. Então, minhas tias, os meus tios teve esse grande papel de nos abraçar e nos acolher. Então, foi aí que começou tudo. Esse abraçamento, esse amor, porque são pessoas que têm Deus na vida deles. São pessoas que demonstram o amor de Deus. E o amor de Deus começa a brilhar. E então, só que com essa perda de familiar, veio a de meu pai, minha mãe era muito jovem, e aí como eu sou o mais novo minha mãe teve 4 filhos, eu sou o mais novo, e o último a entrar nas drogas, porque todos os meus irmãos caminharam. Vixe, então todos entraram nesse caminho, você foi o último a entrar? Infelizmente. Mas você sentiu que foi, tipo assim, talvez influência dos irmãos? Não. Como foi? Não.
A gente está até com umas imagens legais para mostrar aí durante a entrevista. Isso. Então, como eu disse, eu nasci numa família normal, cresci como criança, né? Fui caminhado nas melhores escolas como criança, tive o amor como toda criança tem, de mãe, de pai, de avô, de tio. As minhas tias são pessoas maravilhosas, são ímpares, pessoas ímpares. Então, eu tive esse amor, esse acolhimento, isso tudo. O envolvimento começou quando eu comecei os meus 14 eu criança, né? Ali é meu irmão mais velho, Eric, né? Que foi o início, aquele que tá ali, é o início que ele foi o primeiro, infelizmente. Meu irmão ainda está minha mãe quando era muito jovem, meu irmão Ricardo, né? E eu tava ali do lado. Então eu e esse meu irmão Ricardo... Você é o qual? O mais alto? Eu sou o mais baixinho. Ah, o mais baixo. Cabelo de índio. Então eu ia para a escola, para o Ciso, todo dia falando com o Ricardo, porque a gente já via nossos irmãos brigando. Eu não sabia que eles usavam droga. E a gente falava assim, nunca vou caminhar, usar droga. E a gente conversava sobre isso. Mas isso aí já é em Salvador. Isso aí é onde a gente morava lá, numa invasão em Salvador, né, no processo da nossa vida, porque mostrando da onde Deus nos tirou. Isso já foi em 2002, né? No processo de 2002. Então, assim, eu quero alertar, dizer que não só para o jovem, que as pessoas vêm aqui e falam assim, olha, os jovens, quero falar para os jovens, não, eu quero falar para os jovens, quero falar para o idoso, quero falar para a criança, quero falar para a mãe, para o pai, dizer assim, que há uma solução, há uma oportunidade, se você há uma esperança, se você quer ser liberto. Se você tem uma necessidade, tem alguém na sua família que precisa ser, abrace-o. É isso que eu quero dizer, abrace o seu familiar. Abrace. Por que abraçar um drogado? Uma pessoa que tem um vício, um alcoólatra, uma pessoa que tem vícios, não é fácil. Não é. Então, para isso acontecer, precisa ter a base de tudo, que é o amor. Então, eu não pensava nunca em usar a droga. Mas eu não comecei logo pela droga. Eu não comecei logo usando a maconha. Eu não comecei logo usando o crack, que eu cheguei a usar o crack. Eu não comecei logo assim. Há um meio. E você que é jovem, que você acha que você não tem esperança, que você não tem perspectiva, que você tem. Você tem perspectiva, você pode conseguir, você tem futuro, você pode. Não pense que você não pode, porque nós podemos transformar e você pode ser aquilo que você quiser ser. Só você acredite mais em você. Não deixe o meio que você vive, o local que você vive, o ambiente que você vive, tirar sua credibilidade que você pode ser alguém na vida. Você pode ser um doutor, um advogado, um professor, um motorista, você pode ser um pedreiro, você pode ser aquilo que você quiser. Acredite em você. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu comecei a trabalhar num colégio aqui, na portaria. E nisso eu conheci pessoas. E nisso eu conheci pessoas que bebiam. E essas pessoas, foi aí que eu comecei. No gole de uma bebida. Então, você que eu olho para essas pessoas que estão aí na rua, né? Eu conheço muitas pessoas que são quase mendigas hoje, que conviveu comigo. Pessoas que estão dormindo na rua, pessoas que não têm ali, você passa no circuito comercial e vê aquelas pessoas ali perto da rota. Principalmente lá, né? Ali naquele local, eles começaram de um início, provavelmente, de um gole de uma cerveja. Ou de um cigarro. É um bom exemplo, viu, Gustavo? Porque eu tenho amigos mesmos que falam pra mim bem assim, que eles não são fumantes, mas toda vez que bebe, sente vontade de fumar. Entendeu? Aí isso aí vai levando uma coisa a outra, né? Você vai tendo mais problemas, aí você quer, tipo, como se fosse um antídoto pra passar aquela dor naquele momento, vai buscando algo mais forte. Eu tinha também isso, eu não fumava, mas quando eu bebia, eu fumava uma carteira. Porque existem também as forças malignas. A Bíblia diz que existem as forças do mal.
Então, a partir do momento que nós começamos a andar por caminhos escuros, damos essa legalidade do mundo espiritual também agir nas nossas vidas. Então, eu nasci na Igreja Batista Teosópolis. Eu, minha mãe, os meus irmãos, todos esses, nós crescemos ali, conhecemos a palavra de Deus ali e sempre fomos levados. Só que o andar da vida, a gente começa a desperceber e de repente começa a vislumbrar outras coisas, as mais conversações, as mais amizades. Aí eu, quando usava crack ainda, essa foto aí, né? Então, as mais conversações, as mais amizades, olha eu aí. Isso aí... Esse circulado é tu? Sou eu. E aí é meus primos. Porque, como eu falei, nós sempre, mesmo usando droga, mesmo drogado, mesmo estando em condições que ninguém queria, as nossas familiares nos abraçavam. Né? Essa menina que está ali atrás é a doutora Carol hoje. Né? Aqueles outros dois moram na Inglaterra, que é Lucas Brandão e... Bruno Brandão, moram na Inglaterra há muito mais de 14 anos, estão lá. Então, por isso que eu quero trazer aqui a parte familiar, dizer que... Como é importante, né? Muito importante. Se não fosse os meus familiares e a missionária Lina, que lutou, que esteve comigo em todos esses 30 anos, essa moça aqui, é um exemplo de fé, de perseverança, porque só ela sabe aquilo que realmente eu passei. Quando a Lina te conheceu, você não usava drogas ainda, né? Ou já usava? Não usava. Não usava, começou a usar já no relacionamento. Como foi, a Lina, isso? Você percebeu algo estranho? Ele contou pra você? Como foi essa situação? Bom dia para todos, né? Bom dia, Carol. Bom dia. Realmente, no início, para descobrir foi um pouco difícil, porque, como ele disse, ele não usava droga, ele era da igreja e eu não era da igreja. Sim. Aí nós casamos, eu tive uma filha e ele sempre foi calmo, tranquilo, uma pessoa que a gente não brigava e de repente ele começou a ficar agressivo, deu alguns sinais, porque o drogado ele emite alguns sinais. Então, no início é muito importante você perceber a mudança. Começa a ficar agressivo e fazer algo que você muitas vezes desconhece. Tipo, sair muito. Ficar muito ausente. E eu comecei a investigar nos bolsos da calça, da roupa. E como já tinha na família pessoas que usavam, eu identifiquei que era comum, era parecido, né? As atitudes. E aí eu achei a droga e falei com ele. A minha filha mais velha estava com 1 ano. Hoje ela tem 29. Então, foi um baque, né? Vamos dizer assim, para mim foi desesperador, porque eu já conhecia a história de uma pessoa que usava droga. Eu também vivi no mundo de pessoas que usavam droga, porque eu não era da igreja. Então, foi desesperador, mas eu confiei no Senhor, né? Que aquele processo eu iria passar junto com ele, porque nós casamos para viver juntos, né? A vida toda. E foi quanto tempo nesse né, no lado obscuro da vida? Foram perdidos, 10 anos perdidos. Eu comecei a usar droga com 18 anos, através de um convite que eu nunca imaginei que eu iria usar. A pessoa me ofereceu um baseado, mas isso eu já tinha bebido, eu já tinha cheirado loló, né? Então, já tinha aberto o corpo de certa forma, né? Aí. Então, aí você imagina que mais um meio que você começa a andar, você despercebe e a pessoa lhe oferece, e como eu me ofereci, eu já tinha dito, eu nunca vou usar. Então você tome muito cuidado que está nos assistindo, para que o meio, quando você vê que o meio que você pode te levar a alguns fins que é ruim, seja ele da droga, seja ele um meio de coisas erradas, fuja, saia, não seja amigo. Não seja amigo, é melhor você se separar. Você não vai ser inimigo, mas não seja amigo, seja uma pessoa, um colega. Então, eu comecei a usar e aí nisso aí... E nunca é um inimigo, né, pastor? Porque o inimigo, a gente às vezes não dá muita moral de receber nada do inimigo, nenhum conselho. É sempre um amigo, alguém próximo. Uma coisa que eu sempre faço, né? E logo no início, quando eu comecei a fazer, eu não entendia. Nas minhas orações, eu sempre pedi o seguinte:
Deus afaste de mim todo mundo que for para fazer mal na minha vida, que for para trazer algo ruim. E às vezes saíam pessoas da minha vida que eu gostava e eu ficava sem entender por quê. E depois eu fui lembrar, eu falei, meu Deus, mas sempre nas minhas orações eu entrego isso a Deus. Eu peço justamente para afastar da minha vida as pessoas que podem trazer algo ruim para mim, para o meu futuro. E são as pessoas próximas. A gente sempre pensa que o ruim é o inimigo, mas o inimigo a gente não quer perto, né? Isso. Então foi uma pessoa próxima a mim, né? 2 pessoas próximas. E aí ele me ofereceu esse baseado. E foi nesse baseado que eu fumei que começou a minha entrada no mundo da droga e do crime, né? Então eu fumei o primeiro baseado. E aí chegou um dia, meu irmão me viu eu com a droga. Ele falou assim, você vai ficar viciado. Eu disse, não, eu não vou ficar. Infelizmente, isso é uma inverdade. Você que acha que não vai ficar viciado, você que fuma, às vezes, só um momento sim, um momento não, e você é um viciado, porque você necessita da droga. Então eu comecei a fumar a maconha, né, por um período longo, né, disso. Depois desse período que eu comecei em 97, né, se passaram alguns anos, eu cheirei a minha primeira cocaína, né? Eu cheirei em cima até de um carro, foi em um capô, indo para Ilhéus, numa festa, eu nunca tinha. Então, foi algo assim sensacional, porque eu passei a noite toda com aquela sensação, porque a droga lhe dá sensações, e ela lhe dá sensações, e essas sensações as pessoas querem novamente, por isso que as pessoas viciam, porque entra na corrente sanguínea, entra na carne, entra no psicológico, e você acaba sempre necessitando. Eu para almoçar, eu para assistir um filme, eu para tomar café, eu tinha que fumar um baseado, senão eu passava o dia todo sem almoçar. Eu olhava o vizinho da frente almoçando e falava assim, eu comecei a questionar, eu não posso ficar dependente disso para almoçar, para poder me alimentar. Eu era dependente de um baseado. Então, para abrir a fome, como eles falam. Então, é um processo. Então, mas dentro disso, a minha família nunca nos tirou dentro, porque a gente se reunia todo final de ano. Foram 10 anos vindo a essa família de Salvador para cá, para Mamoã, e minha avó, que vinha com esse povo todo, sempre nos acolheu, não só a mim, mas como a todos da família. Então esse acolhimento familiar de não nos afastar porque éramos drogados, pegava dinheiro, as pessoas escondiam bolsa, esse tipo de coisa que o drogado sempre faz, a pessoa que é viciada em jogo também faz. E etc. Mas mesmo assim, essa família não fez isso. Não fez isso. Mesmo que alguns que queriam, a minha avó, ela falava assim, onde eu for, eles vão também. Onde eu estiver, Dona Raquel Brandão. Porque Raquel Brandão, ela é irmã, é a última que está ainda com vida dos irmãos que é de Josué Brandão, né? O Josué, isso é. Então, a minha avó é a última das permanecentes. Então ela vem de uma família que tem o conhecimento de Deus. E eu vejo, Paulo falou assim, você seja imitador de mim como eu sou de Cristo. E a pessoa que eu vejo Cristo e tento imitar, porque a gente imita pessoas, a gente quer referência de pessoas, é Raquel Brandão. É a pessoa que eu mais vi Cristo brilhar nessa terra, de exemplo. Então ela pegou isso e segurou essa ponta de não nos afastar, de tirar do conselho familiar. Porque se a gente saísse do conselho familiar, hoje eu estaria mendigando. Eu estaria ali no centro comercial, eu estaria, não sei nem se estaria vivo, mas esse amor, porque eu falo, é o amor. Porque isso é amor. Você ter dentro de casa pessoas que superam isso. A minha mãe fazia campanhas de oração, minha mãe foi uma guerreira. 4 filhos homens, todos drogados, todos problemáticos. Minha mãe passou nesse período 20 anos, mas minha mãe nunca desistiu. Minha mãe hoje é uma mulher que continua sendo serva de Deus, perseverante, foi uma mulher de oração, de campanha, e hoje ela vê
a vitória, porque hoje eu sou presbítero, o meu irmão é pastor, o outro está se libertando, e o outro meu irmão esses dias aceitou Jesus, que é o mais velho, e está num processo. Por que é um processo? Para você se libertar das drogas, é um processo. Primeiro é você querer, e depois vem o processo para que você fique totalmente liberto. Eu fui como eu estava. Mas eu passei, dei trabalho à missionária Alina, né? Me envolvi vendendo algumas drogas no bairro da Conceição, porque quando eu moro ainda, voltei a morar na rua São Francisco, número 63, bairro da Conceição. As pessoas que moram ali e conhecem a história de minha mãe, que é Almirá Brandão, é a professora, que moram ali, sabem quem era aquela casa. Aquela casa ali era para mim o inferno. Eu tinha 10 anos. Então, porque era muito rock, muito som, muito sobe e desce, muito entra de pessoas, muita droga. E nisso eu não me envolvia ainda, mas eu já vivia aquilo ali. E por isso eu dizia, eu não vou usar droga. Eu não vou me envolver nisso. Mas, infelizmente, por causa de um convite de um amigo, depois de muito tempo, com 18 anos, acabei utilizando. Mas você estava passando por alguma situação nesse momento, algo assim que, tipo assim, abalava seu emocional, psicológico, que te fez entrar nesse caminho? Não. Eu, quando conheci a missionária Alina, eu tinha 15 anos e ela tinha 16. E eu levei ela para Jesus. Eu era um menino quieto, pacato, tranquilo, super obediente à minha mãe. Minha mãe me chamava, Gustavo, para casa, eu ia para casa. E aí, eu engravidei a Alina, e nisso, olha a Alina aí com 15, 16 anos, quando eu a conheci. E hoje ela continua assim, com esse mesmo rostinho aí. Então, uma menina dócil, uma menina calma, tranquila. Então, quando eu conheci a Alina, ela engravidei ela, eu tenho aí uma foto também dela grávida. Ela já, lá em casa, essa foto aí, olha ela aí. Então, aí nem parece que ela tá grávida. Não parece mesmo. Isso, então a Alina aí tinha 17 anos, e eu 16, quando eu engravidei, eu assumi a Alina. E coloquei ela lá em minha casa. Lá em minha casa já morava essa tribulação toda, e minha mãe aceitou mais um. A menina e ainda grávida, hein? Isso, uma menina e grávida, a gente aí... E você foi homem, né? Porque às vezes nessa idade o jovem, ele se desespera, né? Isso, a minha filha Rebeca, aquela ali, hoje ela tem vai fazer 29 anos agora em março, né? Que nos deu 2 netas. Então, a gente começou jovem, e nisso aí, quando minha filha nasceu, foi onde eu fui começar a trabalhar. Que eu falei que eu me envolvi com a bebida, aí comecei a me envolver com o loló, e nisso, com a bebida, nessas pessoas, no amigo, me ofereceu um baseado e eu fumei. Coisa maligna, que me cegou totalmente. Eu fugiu da minha mentalidade, porque eu tinha dito para mim, nunca vou usar, e eu pensei que eu nunca ia viciar. Então, as más amizades me levou a isso. Então, eu usei a maconha por um bom tempo. Depois usei a cocaína e depois, aqui em Itabuna ainda, eu usei o crack. Chegou na pior fase, né, que é o crack. Isso. Aí o crack, quando eu dei a primeira paulada, que se chama, né, eu pensei que eu também não ia viciar, porque não me fez efeito. Mas depois da terceira paulada, a terceira que eu usei, acabou. Eu já acordava pensando... No crack. A maconha era só para eu poder me alimentar, mas para saciar era violento. Então o crack, ele mexe muito com o seu psicológico. Ele mexe muito com a sua vida. Ele mexe com todo o anseio familiar. E a missionária Alina continuou do meu lado. As minhas filhas, principalmente a mais velha, viu todo esse processo. E eu sempre fui aberto e dizer, nunca use. Vão te oferecer. E ofereceram o que ela falou. Oferece. Então, nunca use, porque ela viu o processo. Então, eu tento falar isso para elas lembrarem as minhas netas do meu processo, para que não esqueça que isso seja um marco de que foi derrota. Porque o passado, enquanto nós não nos lembrarmos do passado, o Brasil, enquanto não descobrir, Itabuna, enquanto não descobrir os seus passados,
nós não teremos futuro. Então, quando a gente lembra do passado, tudo aquilo que marcou de bom ou ruim, a gente torna nossas personalidades diferentes, o caráter diferente. Então, aí eu cheguei a usar o crack. Então, quando eu comecei a usar o crack, aí que eu comecei realmente a mudar, porque quando eu usava o crack, eu tinha medo de sair de casa. Quando eu usava o crack, eu gastava todo o meu dinheiro, não tinha dinheiro que dava. Você passava dias procurando coisas no chão, você passava dentro do quarto preso. É uma luta, e essa luta a missionária Alina sabe muito bem disso. Certa vez eu estava com muito crack que eu guardava. A pessoa sofre muito, né, pastor? A família sofre demais. Você acaba ainda mais, porque a pessoa que está ali nas drogas, né, ela está cega, assim, camuflada, usando droga, e quem está de fora que tá vendo o outro se acabar, cuidando ali, se acaba junto. Quem mais sofre é a família. É. A pessoa, ela se torna uma pessoa, o amor, como ele falou, está presente quando a gente serve a Jesus. Ele se afasta e a pessoa fica cega. É. Não é que ela não goste da pessoa, a gente começa a pensar isso. Nós começamos a pensar isso, que a pessoa não sente mais nada por nós, não ama, faz isso porque não ama a família, não ama a mãe. Não. A droga cega, a droga tira essa parte. Realmente, a droga, ela tira os sentimentos. Então, por isso que a pessoa deixa de se amar. A pessoa começa a deixar de se amar a si mesmo. E ela não ama mais ela se joga na droga, na rua. Então, e aí, ela vai amar quem? Se ela não se ama a si mesmo, primeiramente, ela deixa de amar o seu familiar, ela deixa de amar a sua esposa, ela deixa de amar o seu marido. Então, a droga é um grande problema, né? Tanto para a parte da família, como para a parte da esposa. A droga é um grande problema. Então, eu quero sempre aqui ressaltar, que eu quero mais ressaltar aqui, é que a família, os parentes, não deixe de abraçar o seu filho, o seu familiar, o seu primo, aquele que está passando por um momento difícil, no meio da droga. Abrace ele, não afaste não, abrace, acolha. Não é fácil fazer isso. Não é fácil, é muito difícil você se abraçar pessoas que vão lhe dar trabalho. Vai lhe dar muito trabalho. Então, e aí quando você entra nesse mundo da droga, do crack, e aí você dá muito mais trabalho. E aí então eu ia para casa muito tarde, a Alina ia atrás de mim, né? Só que, graças a Deus, a palavra de Deus que eu conhecia sempre pulsava dentro de mim. E como foi que chegou assim a palavra, literalmente, para também lhe resgatar desse mundo? Então, como eu já tinha um conhecimento da palavra de Deus, a minha avó sempre foi incentivadora de eu ler a palavra. Ela falava assim: Gustavo, quando eu era pequeno, eu vou te dar R$5, um exemplo hoje, para você me dizer o salmo. Aí de sair do telefone, eu falava o salmo para ela. E ela me incentivava para eu ir conhecendo. A gente aprendia também na escola, né, pastor? Eu tava vendo esses dias um vídeo na internet. E foi até no TikTok isso. Chegou um rapaz na rua e fez a mesma coisa. Tipo, ele tava com R$20 e falou bem assim, ó, tenho R$20, eu quero que você me fale um versículo. As pessoas não sabiam falar. As pessoas hoje, elas não têm aquele conhecimento da palavra, os pais não têm mais aquele costume que tinha antigamente, né? Eu lembro que os filhos, quem era católico, botava os filhos em catequese, quem era da igreja evangélica tinha aqueles grupos de jovens, né? Incentivava a criança a ir pra igreja. Hoje não vejo mais isso. Não vejo mais. Hoje, porque assim, o mundo virtual, ele tomou muito conta, e os pais de hoje é muito diferente dos pais de antigamente. Os pais hoje não querem ter muita responsabilidade com os filhos. A responsabilidade é da escola, é da brinquedoteca, é dos avós. Então, é o próprio celular que fica responsável pelo próprio filho, que ele deixa ali. Então, a ocupação do mundo nos traz muitas coisas, e as pessoas perderam um pouco isso, o tempo, porque antigamente a mulher, ela não saía muito de casa. A mulher, ela não tinha esse tempo, ela era mais familiar. Só que hoje as condições financeiras, trabalha você,
A esposa trabalha, o esposo trabalha, o filho, e não dá conta de pagar as contas. Então, hoje, a necessidade fez com que a mulher fosse ao trabalho. E é muito bom. Não é uma coisa ruim as mulheres trabalhar, as mulheres ganhar um salário maior que os homens. Isso é por conhecimento. Isso é por diferença de qualidade de conhecimento. Quem tem mais conhecimento, mais estudo, vai se sobressair, Exato. seja homem ou seja mulher. Mas a palavra de Deus, ela sempre estava dentro de mim. E aí, quando eu fui embora de Itabuna, no ano 2000, a gente passava muita necessidade aqui em Itabuna, que minha mãe foi morar em Ilhéus, nos deixou aí com esses filhos que não queriam nada com a vida. Ela foi para Ilhéus, e aí era gato de água, gato de luz. A gente não tinha muita comida, e nisso eu tive a oportunidade, através de um irmão meu, de ir para São Paulo. E quando eu fui para São Paulo no ano de 2001, aí ele comprou, a gente foi morar numa favela lá chamada Buracão, em São Paulo. E nisso, aí eu comecei a dizer assim, não vou mais me envolver com ninguém. E nisso aí, eu comecei a tomar uma atitude de não querer me envolver com ninguém, mas eu ia continuar fumando a minha droga. Mas eu não queria mais me envolver, porque aqui eu me envolvi com muitas pessoas, conheci muitas pessoas, mas graças a Deus, Deus me deu força, Deus me deu a oportunidade de transformar a minha vida. E nisso, em São Paulo, eu passei 8 meses em São Paulo, nesse buracão, nessa favela, né? Passando ali, lá a gente conseguia alimento, eu trabalhei, e a Lina não queria ir embora de lá, não queria sair, porque a gente aqui passava muito perrengue, muitas necessidades, e lá a geladeira estava sempre cheia, e essa Lina não queria, mas Deus uma vez falou para mim que eu não ia morar, eu ia para Salvador, e eu cobrava a Deus, porque o trabalho lá era muito pesado, era um trabalho muito ruim. Então eu falava sempre, Deus, o Senhor me prometeu ir para Salvador. Não foi em São Paulo, mas a missionária Lina, naquela época, no ano de 2002, ela não queria. Então, nós passamos aí, e aí quando saímos de São Paulo, fomos morar nesse local aí. Sim. Aí em Salvador. É uma favela no Costa Azul, que é conhecida como Inferninho. Essa favela, isso, lá em Salvador, ela é conhecida como Inferninho. E a minha família toda foi aí. As minhas tias que são médicas, as minhas primas que são engenheiras, todas, como eu estou dizendo, a minha família sempre quis se aproximar de nós. Ela nunca nos disse assim, não, é porque mora na favela, ou é porque é pobre, ou é porque usa droga, eu vou virar as costas, eu não vou ajudar, eu não vou apoiar. Não, sempre tiveram presente. Então aí em 2002, que eu fui para Salvador, eu só usava, já não queria mais usar crack. Eu consegui, por mim mesmo, minha vontade, não usar. Eu decidi, quando eu saí de Itabuna, não vou usar. Então eu só fumava maconha, aí eu trabalhava, a gente morava aí em Salvador, passamos um período aí, só que no ano de 2004, meu irmão, o Ricardo, ele passou em Salvador, ele morava em São Paulo e passou por Salvador. E quando ele passou lá, ele levou o crack novamente. E aí eu me afundei no crack, fui pro fundo do poço novamente. Só que eu acho que foi necessário. Porque se eu usasse só a maconha, eu ia continuar ali só na minha, dizendo assim, tá bom, eu tô aqui usando minha droga, minha maconha, mas eu não tinha compromisso com Deus. Eu não tinha a salvação, que é o mais importante. Eu não tinha a libertação completa. E aí eu voltei pro fundo do poço. Usei o crack, vendia tudo. Essa missionária Lina orava bastante. E então ela não deixava eu ia na boca, pegar as coisas de volta, trocar pelo dinheiro. Meu Deus. Então, no ano de 2004, 2005, eu voltei a usar o crack. Então foi muito ruim. Só que foi aí, eu não conseguia mais querer também dizer assim, eu não consigo mais usar isso, porque ele psicologicamente, ele é terrível. Ele pressiona, você não sai de casa, você fica uma pessoa com medo de sair quando usa, você não consegue, por exemplo, eu queria comprar mais a pedra, eu não conseguia sair para comprar. Ele lhe traz um temor psicológico muito grande, a alucinação mexe muito com você.
Então, por isso que o drogado, ele vende tudo, ele fica ali na rua, ele fuma onde ele estiver, porque ele não tem a paciência de esperar. Ele quer saciar a vontade da carne, do corpo, do sangue, do psicológico, que mexe muito com isso. Então, só que aí eu comecei a não querer mais, aí eu comecei a usar o crack dentro de casa e botar a música de Jamile, campeão, vencedor, Deus da asa, faz seu voo. Eu usava aquele crack e eu já chorando com a vontade de querer parar ouvindo essas músicas. Foi uma batalha, né? Dentro de você. Uma batalha muito grande. Espiritual. Espiritual, sanguínea, porque é sanguínea, psicológica, está dentro do sangue. Então, eu comecei a lutar e dizer assim, eu quero parar de usar o crack. Eu quero parar de usar droga. E nisso, eu usava o crack, que eu não conseguia mais usar. Eu usava, mas dizendo assim, depois que eu usava, eu falava assim, não posso usar isso. Isso me traz você tinha um terror. Essa consciência, né, de querer parar. Parar. Então eu comecei a correr para a igreja. Eu ia para casa de minhas tias que eram próximas, correr para casa dela e falar assim, quero ir para a igreja. Aí meu primo me pegava, me botava no carro, meu primo André Brandão, me botava no carro, me levava para a igreja e eu usava, ia de novo com os olhos grandes. Aí ia para a igreja, eu morava no Costa Azul e me levava lá na igreja, na Barra, passava Salvador todo, me levava lá para Barra. Não sei se você conhece Salvador. Conheço. Costa Azul é do lado da Pituba. Morei lá em Salvador, na Paralela. Isso, então me levava lá para Barra, numa igreja Assembleia, nunca tinha ido. E lá eu conheci a missionária Elma. A missionária Elma, que nos ajudou bastante nesse processo de libertação. Eu comecei a ir para a igreja, toda vez que eu usava crack, não conseguia cantar nada, louvar nada, mas eu disse, eu sei que aqui é onde eu posso me libertar. Eu sei que aqui é onde eu posso me transformar. Eu sei que aqui é onde tem Deus que pode me ajudar. Porque eu tinha o amor familiar. Eu tinha meus familiares que sempre estavam comigo, mas eu precisava mais. Para você que quer sair de algum tipo de vício, você precisa mais. Você precisa ter uma força maior para te ajudar. E a maior força que você pode ter é Deus do seu lado. Deus com você. Aí eu comecei a buscar a Deus, como a gente tem fome todos os dias, vontade de comer. Se você não comer, você desfalece. Eu disse, eu tenho que buscar a Deus. E aí eu fui para a igreja, aí eu fui para a Universal, eu fui para a Catedral de Salvador, fui para várias sessões, e lutando, eu não desisti de mim. Chega a me arrepio. Eu não desisti de mim. Lutando para poder sair, porque eu não tinha perspectiva de vida. Eu pensei que eu ia ser mendigo, eu pensei que eu não ia ter nada na vida, porque quando a pessoa está nas drogas, ela perde as perspectivas. A autoestima vai lá pro lixo, né? Não se enxerga mais capaz de nada. Não se enxerga capaz de nada. Por isso que eu iniciei dizendo, você é capaz, você pode. Você consegue, porque e palavra tem poder, né? Quando você está no mundo das drogas, as perspectivas de vida somem daquilo ali, só fica aquele mundo ali que você fica, aquele meio que você está. Então eu comecei a buscar o Senhor, a ir para a igreja, mesmo usando droga. Então eu quero dizer para você que está em casa, que tem um filho, que está me assistindo, ou você mesmo, que seja jovem, criança, idoso, velho, que está usando algum tipo de droga, vá para a igreja. Vá buscar Jesus usando a droga. Vá, porque lá você vai ter força. Lá você vai conseguir uma palavra, porque a palavra de Deus vem, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você luta, você consegue, você batalha, se esforce. Vá. O conselho que eu dou dizendo assim, vá, não pare de usar. Se alguém da sua casa ainda lhe dizer, para que você está indo para a igreja e continua bebendo? Você está indo para a igreja e continua fumando? Continue indo, porque o Senhor, que é poderoso para transformar a minha vida como transformou a minha vida, Ele é poderoso para transformar a sua vida também. Então eu busquei a Deus com todas as minhas forças. Eu quis, vai do princípio querer.
de buscar. E quando eu cheguei para o meu último pacote de maconha que eu tinha em casa, eu virei para ela, apontei e falei, olha, quando eu lhe fumar, apontei e falei para maconha. Sim. Quando eu lhe fumar, eu vai ser o último. Nunca mais eu vou lhe fumar. E aí eu fumei aquele último baseado daquela pacoteira muito grande, desse tamanho assim, que eu sempre gostava de comprar muito. Para não ficar indo na boca. Estocava. Isso, para não ficar indo na boca. Porque quando você vai na boca, você se envolve com muitas pessoas ruins. É horrível. Então, aí é pior ainda para sair, né? Porque ainda tem esses casos de que eles não deixam a pessoa sair do... Não deixa mundo lá. as pessoas saírem. É quando as pessoas se envolvem com muitas coisas de conhecimento pesado. Isso. Aí é complicado ele sair. Só se ele tiver uma mudança verdadeira, né? Mas não é porque a pessoa... É o meio que ele começa a ir, a boca, ele começa a conhecer outras pessoas, outras drogas, outro ambiente, e aquilo vira familiar. A favela vira familiar dele, que ele conhece todo mundo ali, fuma ali, fica por ali. Então, mas mesmo aí eu falei para aquele pacote que eu não ia fumar mais. E foi ali no ano de 2004 que começou a revolução de mudança, de transformação de Deus comigo e eu com Deus. E junto com a missionária Alina, nesse processo, porque nós temos 30 anos de casado e ela estava todo nesse processo. Ela suportou todo esse processo. Ela perseverou e hoje ela fala assim, olha para trás, vamos dizer como você falou aqui, que estavam conversando, foi uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica a casa. A mulher sábia, ela edificar e construir. Quem constrói uma casa, quem sabe lidar com as situações é a mulher. E é bíblico, né, pastor? É bíblico. E a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, em 2004, eu comecei a querer transformar, mudar, parar, e Deus estava junto comigo porque eu quis. Primeiro, você tem que querer mudar. Se você quer, ninguém te para. Se você quer se transformar ou mudar, ninguém te para. E aí, meu primo Lucas Brandão, né, que é o filho de William Brandão, professor, que era professor aqui do CISO, infelizmente nós perdemos ele por causa da Covid, ele morava vizinho aqui, a TVI, né, e ele faleceu, e Lucas Brandão passou por lá, e missionária Alina, que não era missionária na época, né, falou para ele, leva Gustavo para Inglaterra. Aí ele falou assim, tá certo, leve, consegue o dinheiro. A gente não tinha dinheiro. Vendemos esse barraco aí que passou aí na foto por R$7.000. Eu comprei eu não sabia nada de inglês. Eu comprei uma passagem, né? Tem até as fotos, né? Isso. Produção para mostrar lá na Inglaterra. Eu comprei uma passagem, né? Olha eu na Inglaterra aí, né? Eu tinha 33 anos. Hoje eu tô com 46. Então, eu comprei uma passagem e €1.000. Aí é lá em Treviso, na Itália. Porque a moeda lá é mais cara, né? Aí... Isso. Aí é em Treviso, na Itália. E aí, quando eu fui a primeira vez, né, pra Inglaterra, eu não fiz plano de viagem, eu não fiz nada. Eu fui, quando eu cheguei lá em Gatwick, no aeroporto de Gatwick, eles me barraram e eu voltei. Só que aí, a minha tia Eunice Brandão, a doutora Eunice, ela falou assim, você vendeu sua casa, agora você tem que ir ou ir. E aí eu fui partindo aí, com essa roupa aí, que é essa roupa que eu estou aí, foi a roupa que eu fui para Inglaterra, e depois da Itália eu fui para Irlanda, e da Irlanda eu entrei na Inglaterra. Com o mesmo look. Com essa mesma roupa aí. Eu passei 7 dias lá na Itália, né? Depois eu peguei um avião de 3 horas para Dublin. De Dublin a gente desceu 3 horas de ônibus para um local, um porto, onde dava no país de Gales. E lá no país de Gales eu entrei na Inglaterra. E quando eu entrei na Inglaterra, acredite, a imigração não estava lá. Já tinha ido embora. Eu entrei sem imigração. Então foi coisa assim de Deus. De Deus. Abriu as portas do caminho. Foi coisa de Deus. Então lá eu trabalhei. Lá eu aprendi inglês, tudo que eu sei, o pouquinho que eu sei de inglês, eu aprendi lá, né? E lá o meu primo Lucas Brandão, porque nós éramos em 5 primos lá na época, né? E ele me ajudou bastante,
né? Ele me abriu as portas da casa dele, né? Era do quarto, na verdade. E então ele sempre teve à disposição. E lá eu visitava meu outro primo, o Bruno, que é casado com a médica hoje, lá na Inglaterra. Então, e nisso aí, a partir desse momento que eu larguei as drogas e busquei ao Senhor para transformar a minha vida, ele começou a dar oportunidade e minha vida nunca mais foi a mesma. A necessidade, o desprovento das coisas. Então eu não tinha carro, eu não tinha uma morada boa. Então quando eu fui para a Inglaterra, eu não consegui muita coisa, mas eu consegui ter uma visão diferente. Então, mesmo na Inglaterra, o diabo tentou novamente eu usar droga. O supervisor, ele gostava muito de mim. Apesar de eu não saber inglês, tudo que ele falava, eu conseguia entender pela gesticulação. Sim. E eu aprendi, eu falava, mesmo errado eu falava, e ele foi me ensinando, até que eu virei supervisor também, lá na Inglaterra. E nisso, até ele usava droga e eu não sabia. E nisso eu fui ainda cair no erro de querer experimentar o skunk lá. Coisa do diabo. Quando eu comprei e usei uma vez, quando eu usei a segunda, eu falei, não, isso não vou usar mais. Eu tinha decidido. Aí eu peguei e joguei no lixo. Aí a pessoa que estava comigo falou assim, você comprou porque é caro. Lá é mais caro. Você comprou e vai jogar fora. Eu disse, vou jogar fora tudo isso aqui. Porque isso aqui não serve para minha vida. Então a partir dali, eu joguei fora. De novo, veio querer, usei 2 vezes. E porque eu falo assim, é um processo. O diabo, que é o inimigo das nossas almas, ele nunca vai desistir de derrotar você. Ele quer ver a pessoa na miséria, ele quer ver a pessoa na briga, ele quer ver a separação de casal, ele quer ver a destruição de família, ele não quer ver as pessoas prosperando. Então, eu decidi que não. Então ali eu parei novamente. Então eu passei 2 anos na Inglaterra. Foi um ano excelente de aprendizagem. Foi um ano onde minha esposa, as minhas filhas, eu tive dar condições e elas estudaram em colégios particulares. Eu proporcionei coisas boas para elas, enviando para aqui presentes. Então elas viveram a melhor fase da vida delas. Foi nesse processo, quando eu estava na Inglaterra. Porque eu saí do crack, eu saí da maconha, eu saí da bebida, porque Deus me deu força e eu quis buscar, e aí Deus começou a trabalhar e mudar a minha história. E aí o início da mudança da minha história foi eu ir para a Inglaterra. Então eu passei 2 anos na Inglaterra e voltei para aqui, para Itabuna, depois desses 2 anos, no ano 2008, né? E nesse ano de 2008, eu cheguei... E namorando à distância, né? Vocês dois? Casamento à distância. Sempre foi assim, Como né? Como foi, Aline? Um pouco difícil, porque os horários eram diferentes, né? E ele cobrava muito a minha atenção. E telefone nessa época não era essa facilidade que é hoje, né? Pra falar. Ele colocou um computador pela primeira vez lá em casa pra gente ter esse acesso, né? Pelo webcam. E a gente se falava, se via, era o que sustentava, vamos dizer assim, 1 ano e 8 meses sustentado assim, de longe. Não foi fácil, como não foi fácil para ele, não foi fácil para mim também, né? Estar ausente na responsabilidade de cuidar de 2 adolescentes, pré-adolescentes, né? Na época. Então, eu tinha que ser mãe e pai naquele momento. Mas eu sabia que eu precisava, naquele momento, estar firme, né? Para quando um dia, se fosse o caso, ele voltar, eu estaria ali, né? Dando conta, né? E falar com ele para que ele, dando força, para que ele ficasse lá, para que ele me falasse tudo que estava acontecendo, se abrisse. E eu sabia dessas fases, dessa droga que ele usou, ele comentava. E eu estava sempre falando com ele, levava a igreja lá para casa para estar falando com ele pelo webcam, as irmãs, fazendo culto lá em casa. Então, era a parte espiritual que eu levava para ele, né? E passando as informações da casa, os relatórios, né? Sim. Para ele ficar ciente e adquirir uma confiança, né? Saber que estava tudo bem na ausência dele, né? Realmente, a Alina fez toda a diferença em sua vida, viu, Gustavo? Porque às vezes
a gente tem medo de confidenciar os nossos erros por medo de julgamento. E o fato dela acolher, entender e estar disposta a ajudar fazia você ter confiança, né? Eu vejo muitos erros assim em relacionamento. Eu acompanho, às vezes, de amigos, de pessoas próximas, que a pessoa erra uma vez e aí pega aquele erro para Cristo. Não esquece. Aí a pessoa fica sem jeito de até confidenciar alguma coisa, de confiar, com medo de ser julgada, né? Da pessoa usar aquele erro contra a pessoa mesmo. Usar aquilo para ficar dando exemplo. Aí você já faz isso de novo. E isso não adianta de nada, né? A reclamação, o fato de você reclamar, não vai adiantar. O que adianta é você estar ali do lado, pegar na mão. Você realmente fez toda a diferença. Agora é difícil, viu? Você sabe assim. E não vai ajudar, além disso. Porque afunda mais, né? Você vai procurar saber informações para separar, para fazer aquilo que Deus não quer. E Deus sempre falava para nós, ó, eu coloquei vocês dois juntos, eu quero vocês dois juntos. E aquilo sustentava meu coração, mesmo às vezes batendo aquela vontade de sair, sim, porque vem aí de abandonar, a tristeza, vem daquele fato de você passar por várias coisas, como ele falou, e você segurar. Não existe realmente super-herói. A gente passamos fases, né, difíceis, que muitas pessoas conhecem. Flora, inclusive, ela está assistindo a gente agora, e ela foi uma pessoa assim, muito importante para estar ajudando nesse processo. E muitas vezes eu recorria às amizades para estar perguntando, e as amizades só falam, separa. É, sempre assim o conselho. Separa, larga, vai embora. E você quer seguir esse conselho, mas não é o que a Bíblia fala. E se você começar a partir da Bíblia, que a Bíblia fala da mulher sábia, da mulher, né, que tem que ser realmente perseverante. E outra, não daria esse testemunho se eu tivesse desistido. É verdade. E talvez ele não estaria onde ele está, né? Porque ele precisou. Você fez toda a diferença na vida dele, né? Então, foi assim, o ponto de força, né? Também um porto seguro para se apoiar e conseguir se libertar desse caminho. Passou a fase do quadro de vergonha para a vitória, né? Para a exaltação. Ninguém sobe assim num patamar, não chega a um patamar sem vir de baixo primeiro. É verdade. Então você construir algo ao longo dos 30 anos, eu sempre lembro a ele que é muito fácil hoje as pessoas quererem pessoas prontas e não começar do zero, né? Pegar uma pessoa que foi drogada, pegar uma pessoa, né, do baixo ali, ver toda aquela etapa e hoje ver a transformação, né? É o que eu mais me alegro hoje, é de sempre meu desejo era ter ele comigo para a igreja, que era a maior alegria da minha vida e da mãe dele também. E nós íamos para as campanhas, íamos para a igreja pedir oração por ele, e eu chegava lá exausta de ver tanto sofrimento, né? E falava, pastor, me ajude. Me socorra, ore por mim, eu estou passando por esse processo. Às vezes é necessário também você pedir ajuda ao seu pastor. Com certeza. Se confidenciar, ó, me ajude, eu estou passando por esse processo. Verdade. Ora por mim e buscar realmente a Deus com todas as suas forças, de todo o seu coração. Foi o que eu fiz. Fortalecer sua fé. Fortalecer sua fé, porque se você se fortalece, você ajuda o outro. É verdade. Né? E para ajudar ele, eu tinha que estar em pé, eu tinha que estar firme, eu tinha que estar buscando a Jesus. E quando você não busca, você fraqueja realmente, desanima, desiste. Para mim já chega. É assim, essa frase já usei várias vezes. Então, quando você não desiste, e eu tinha esperança, porque eu já conheci o Gustavo antigo. O Gustavo que ia para a igreja, o Gustavo que Deus usava, o Gustavo manso, né? Eu conhecia esse Gustavo antes. Então, eu queria aquele Gustavo de volta. Eu não queria mais aquele que estava ali do meu lado, mas eu sabia que se eu insistisse, ele voltaria para mim daquela forma. E foi o que aconteceu. Não desistiu. Você falou uma coisa aí muito importante, porque assim, eu vejo muito isso hoje. As pessoas pegam, né, assim, em todas as religiões. Pastor, padre, missionário, enfim. E eu vejo que pessoas... todas as religiões, em geral, os líderes, né, religiosos. Eu vejo que as pessoas, às vezes, pegam esses líderes religiosos e ficam... principalmente quem não vai para a igreja, né? Fica aí, confiando em pastor, em padre, não sei o que. Só que não é questão de confiar, assim, no homem. É porque, às vezes, você tá fraco e você precisa de alguém que esteja forte. Não tem como você se alimentar, você conversar, desabafar seu problema, pedir ajuda para alguém que tá na mesma fraqueza que você. Você
Você precisa de alguém que tenha um contato espiritual. O mundo espiritual, ele existe, ele é muito forte. Você, pastor, você missionária, que tem isso bem com vocês, a espiritualidade, sente, fala a verdade, quando chega em um ambiente ruim, se não sente. E tem gente que não acredita, né? Pensa que não existe isso do mal, mas o mal existe. E o bem existe também. E para você combater o mal, você precisa de uma pessoa que esteja cheia de bem, uma pessoa que esteja fortificada. Né? Eu vejo muito isso, às vezes pessoas que não entendem, né? E acaba afastando alguém que está na igreja com coisas assim, mas ali é só um homem, está confiando num homem e tal. Deus está em todo lugar, Deus realmente está em todo lugar, mas a igreja somos nós aqui, nós três aqui, a gente pode ser considerado uma igreja, se a gente se junta, prega uma palavra, faz uma oração, é considerado uma igreja. Se eu tô fraca, precisando de ajuda, com quem que eu vou buscar ajuda? A pessoa mais próxima a mim. O pastor e a missionária. Não é que eu estou confiando no homem. Não, eles estão aqui para me falar de Deus. Não é ele que está fazendo um milagre, né, pastor? Porque eles confundem muito isso. Pensar que o pastor está tomando um milagre de Deus para ele, que a missionária está falando que o milagre foi feito por ela. Mas não, Deus usa. Assim como Deus usa uma boca, usa uma mão de uma pessoa que busca ele. E isso já vem de tempos, desde os discípulos. Desde a antiguidade, desde a época de Moisés, desde quando Deus começou a usar, Deus usa homens. Isso. Deus não veio aqui na terra. Assim como o inimigo também. Deus Isso. Deus sempre usou homens, sempre usou pessoas para abençoar ou amaldiçoar. O inimigo usa pessoas. O inimigo, o espírito do diabo, ele não pega uma arma e mata. Exato. Ele não pega uma faca e mata alguém. Ele usa uma pessoa para fazer isso. Então, Deus usa pessoas. E o inimigo também usa pessoas. Então, o pastor, né? Hoje nós somos pastoreados pelo pastor Wesley e pela pastora Ivana, da Assembleia de Deus Madureira, mas eu já passei por outros pastores. O pastor lá de Salvador, Bispo Átila Brandão, né? Que eu tenho como um grande exemplo de homem de Deus também. Passamos muitos anos congregando lá, né? Nós casamos lá, no casamento comunitário, na Igreja do Caminho das Árvores, em Salvador. Então, o pastor, ele é um orientador. Exato. O pastor, ele é um homem de Deus, usado por Deus. Deus, na minha compreensão, ele é dono de tudo. Com certeza. Dono de tudo. Ele pode habitar em vários locais. Agora, onde ele fala, a Bíblia diz, que você falou aí, que ele está em todo lugar. Mas a Bíblia diz que onde habita o pecado, ele não habita ali, naquele local. E Jesus veio à terra, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, o Filho único dele, para morrer, para que a gente não perecesse, mas que tivéssemos a vida eterna. É essa vida eterna que eu busco. A gente conquista as coisas materiais porque a gente vive num mundo material. Mas isso não é onde a gente coloca o nosso coração, o nosso amor. O meu coração eu boto no céu. Para que a vida eterna com Deus eu possa conquistar. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vitória. Então, precisa estar com o nome escrito em um livro, não sei se você já ouviu falar, chamado Livro da Vida. A Bíblia diz: aquele que não foi encontrado com o nome escrito no livro da vida, não vai ter acesso aos céus. Então, as pessoas têm que ter cuidado e ter essa convicção de que precisa se converter. Porque as pessoas quando usava droga, eu disse assim, eu erro. Eu uso droga, eu preciso sair disso aqui. Eu reconheci que eu precisava, eu não preciso, graças a Deus, não fui para nenhum tipo de centro para pedir ajuda, mas tem outros que precisam. As pessoas são diferentes, as pessoas têm, cada um tem o seu tipo, ninguém é igual, mas uns precisam, outros não. Um tem um tipo de processo, outros têm outros. Então a gente não generaliza, porque cada um é um tipo de pessoa. E o pastor, a missionária, o presbítero, o diácono, o padre, são pessoas que estão ali para ajudar, levar a palavra de Deus. Exato. Então, o mais importante de tudo é você
ter o Espírito Santo. Porque quando Jesus morreu, ele falou assim, ó, não vou deixar vocês órfãos, vou deixar o meu Espírito Santo para que esteja ensinando e falando tudo que há de acontecer. Então o Espírito Santo hoje é o representante ortogado de Deus aqui na Terra, por Jesus Cristo. Então ele habita onde? Ele é uma pessoa, ele habita em nós. Eu falo assim, ele é uma pessoa e habita em nós. Qual a manifestação do Espírito Santo? Vamos dizer assim, um latido de um cachorro, um exemplo. Ali é uma manifestação de um cachorro, que eu sei que então. A manifestação do Espírito Santo é o batismo, falar em língua, é cura, é transformação de vidas, é domínio próprio. Porque quando eu começo a governar isso aqui, esse corpo, eu domino tudo, eu domino minha língua, eu domino minha mente, eu domino meus pensamentos. Então eu estou cheio do Espírito Santo e consigo dominar a carne. Porque a Bíblia diz, quem quiser, Jesus falou, quem quiser vir por mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então o domínio desse corpo, desse domínio de dizer que não, o domínio de dizer que eu não vou fazer, o domínio de dizer assim, aquilo que é pecado, aquilo que é erro, eu não vou cometer. Então você não é do dia para a noite que você para de tudo. É um processo que você vai dando lugar a querer mudar, a reconhecer que precisa ter mudanças na sua vida, seja na área sentimental, seja na área espiritual, seja na área financeira, seja na palavra, na verdade. Porque quando você falou assim, quando as pessoas procuram um bispo, ou um pastor, ou um padre, ali ela busca uma pessoa de confiança. O bispo, o padre, o pastor tem que ser um túmulo. Para quando ouvir algo de alguém, quando ouvir uma confissão, quando ouvir um problema, ele sair, a irmã ou o irmão chegar, ele ficar ali só em oração, calado, para ele próprio, e a irmã, ou se alguém dizer, fala com outro para pedir oração, mas tem que ter esse túmulo, porque tem que ter a credibilidade. Você tem que ter credibilidade para que as pessoas procurem você, para que as pessoas tenham confiança em você. Nós vamos confiando, conhecendo as pessoas e vamos ver se elas têm credibilidade. E isso é muito importante. A credibilidade nas pessoas, para ver que as pessoas realmente, porque a palavra de Deus diz, seja a palavra do crente sim, sim, não, não, que se passar disso é procedência maligna. Se eu não cumpro a minha palavra, se o meu caráter não começa a parecer com o caráter de Cristo, porque a diferença de quem serve a Deus e quem não serve, não é pelos bens materiais, porque a pessoa pode ser humilde e morrer humilde e ir para o céu, a pessoa pode ser rica e ser humilde de ir para o céu, não é o dinheiro que traz a humildade ou não, é o coração, é a tendência, mas o caráter do homem, as condutas do homem é que vai demonstrar que se ele está realmente mudado, se realmente Cristo vive nele, se realmente ele está brilhando, como a Bíblia diz que nós temos que ser astro no mundo. Então, é nossas condutas, mas isso é um processo. Eu passei por um processo. Eu não mudei do dia para a noite. Foi 2 anos de processo só para mudança de libertação da droga, só para mudança de desintoxicação, né? Porque ele está envolvido em você. Então, aí o diabo, que é o inimigo maior nosso, ele fica querendo nos levar a colocar pessoas próximas sempre para que a gente possa cair. Isso em 2004. Então, a droga não passa mais nem pelos meus pensamentos, esse tipo de droga. E cada vez mais eu tento deixar Cristo brilhar em mim através das minhas condutas, através das minhas palavras, porque eu sou muito em ler a Bíblia e praticar, porque a Bíblia diz, Jesus falou assim, se você me ama, Carol, se você me ama, missionária Alina, se você que está assistindo ama o Senhor Jesus, ele disse assim, se você me ama, guarda, para guardar eu tenho que conhecer as minhas palavras. Então eu tenho que ler e pratica as minhas palavras. O Senhor diz, se você me ama, para mostrar, a Bíblia diz que para mostrar o amor que você tem por Jesus, você tem que fazer isso. Guardar e praticar. Porque eu só posso dizer para a missionária Alina que eu a amo todo dia.
E se eu não fazer, não praticar aquilo que realmente é o amor, que só palavra basta? Não basta. Então a conduta é que vai fazer a diferença. Então a gente é um processo de libertação, é um processo. Então quando eu fui para a Inglaterra foi um processo, eu estava ali saindo das drogas, eu estava ali, não foi um momento que eu saí, e nisso ali eu tive um processo. Não foi uma libertação rápida, foi um processo que foi conduzido, e ainda disso estava longe da minha família. Em 2008 eu voltei para cá, né? Nós congregamos na Gileade por algum tempo, as minhas filhas congregavam na Gileade. E em 2012 eu tenho um irmão que é pastor da Igreja Evangélica O Reino, na Mangabinha, e ele me pediu para eu ir ajudar. E em 2012 eu fui ajudar o meu irmão na igreja. E você batizou em que ano? Eu me batizei no ano 2000. Essa foto aí, eu tenho a foto aí do batismo, para você ver, eu me batizei no ano 2000, porque aí... Ó, aí é no CISO, é? Isso, é no CISO, é o pastor Júnior, que está no Rio de Janeiro. Esse senhor aí é o pastor Júnior. Então aí, olha como eu estava magro. Muito magro. Muito magro. Então, essa menina que tá no cantinho aqui, a minha filha, que tinha 2 anos, Sara. Aqui. Isso, é Sara Farias. Cabelinho liso. Sara. Então... foi um processo, para você ver, eu me batizei no ano 2000 para 2001, se eu não me engano, mas em 2002, 2004, você viu que eu tive uma recaída, eu disse aqui, eu não posso esconder, mentir, enganar, dizer que não, mas aí eu tive a convicção que era o momento, porque o batismo, o que é o batismo? O batismo é quando você tem a convicção que você morre para o mundo e nasce para Deus. Eu conheço várias pessoas que estão afastadas, várias pessoas que são batizadas, eu falo assim, sou batizado e tudo, estou afastado. Volte para o Senhor. O Senhor te quer novamente. Não é porque você se batizou e afastou, Ele não te quer. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor quer que nenhum de nós se perca, mas é uma luta constante. Se você possível, não se afaste de Deus, porque a luta para voltar para a igreja, a luta para voltar para Jesus é muito complicado. As garras do inimigo, ela finca muito, a luta espiritual é muito grande, e se você não tiver uma força grande, não tiver a família que lhe apoie, grande, e para você voltar, você começa a beber, depois você começa a se envolver em outras coisas. Então, se esforce para não sair da igreja. Por isso, quando você falou que eu estava na Inglaterra e falava para a missionária Alina tudo o que eu passava, porque eu comecei a aprender que eu precisava me comunicar muito mais com ela, e falar tudo aquilo que eu passava. Então eu virei para ela um livro aberto, porque tudo aquilo que você começa a criar uma sementinha e você não expõe para fora, você começa a deixar aquilo criar e vem germinando, e pode ser algo ruim. Então tudo aquilo que é ruim, eu chego para ela e digo, olha, tá acontecendo isso, já para poder cortar na raiz do problema, porque eu gosto muito de resolver problemas indo na raiz. É difícil, você tem que cavucar muita areia, você tem que dar muito trabalho, você ir na raiz, porque quando você arranca uma plantinha, um matinho, você pode ver que seu talo sai no meio, ele é pequenininho, mas a raiz fica lá. Para você tirar, você tem que pegar uma enxada, você tem que capinar realmente, ou de repente bater até algum remédio. Então, ir nas raízes dos problemas é o mais importante do que os paliativos. Gera mais trabalho, gera mais demanda, mas já gera um resultado excelente. Então eu comecei a conversar com a Alina, a dizer para ela todos os meus problemas, tudo aquilo que poderia até ser um problema, para que não desse brecha, não desse lugar ao inimigo, tanto no relacionamento emocional ou qualquer outro tipo de coisa que se acha relevante. Porque minha mãe ensinou, né, que nesse tudo se diz ao marido, mas nesse tudo se diz à mulher. Minha mãe ensinou isso. Mas tem coisas que você tem que dizer, principalmente nos casais, porque perdoar o que a Alina perdoou... E a falta de diálogo é o que tem feito, né, muitos casais fracassarem hoje. Perdoar o que a Alina perdoou, o que eu fiz, o que eu aprontei
com mulheres, né, que falta de respeito, eu não tinha nenhum tipo de respeito, namorei bastante, aprontei, usava droga, assim, com um monte de crack, a mesa assim cheia, e eu usando a droga, e falava com ela que um dia ela parar, ela olhava assim, não acreditava que aquilo acontecia, mas aquilo dentro de mim, eu acreditava, porque eu sabia que eu conhecia Deus, mesmo usando droga. Eu já fui de partidos políticos, eu já fui do PCdoB, eu já fui da UJS, então eu já andei por muitos caminhos, né? E nesses caminhos eu nunca neguei a Jesus. Mesmo pessoas que não acreditam em Deus, mesmo pessoas que não dão relevância, porque tem muita gente que não acredita em Deus, em Jesus, eu nunca neguei a fé, mesmo usando droga, eu nunca neguei a fé. Então eu fui para a Inglaterra em 2006 e voltei em 2008, e aí comecei a ir para a igreja evangélica, como eu falei, do Gileade, depois fui para o meu irmão, e lá eu fui ungido a diácono em 2013. Foi onde eu comecei a ter um relacionamento com Deus mais próximo, um compromisso com Deus. Você fala assim, você tem um compromisso com a igreja? Eu tenho. Porque se eu estou naquela igreja, o pastor está precisando de mim, eu vou estar comprometido com ele. Como se eu estou comprometido no trabalho, eu estou comprometido com o pastor, estou comprometido com a obra de Deus. Porque a obra de Deus não lhe traz financeiramente muitas recompensas, financeiramente, mas os galardões do céu, porque você faz, não é para você faz mais pelo outro. As ações sociais... É pela igreja, né? Que a igreja somos nós. Pessoas. As ações sociais que nós fazemos é pelas pessoas. Pelo amor ao outro. Ao amor àquele que está ali no chão. O amor àquele que está ali na droga. Então eu sou muito dado a essas pessoas, principalmente. Eu amo essas pessoas. E precisa manter a casa de Deus, né? O templo sagrado. Na própria Bíblia também diz isso. Porque dízimos, ofertas. A Bíblia diz aquele que dá, que mais dá, mais colhe. Né? E a Bíblia diz que quem quiser dar, dê por livre e espontânea vontade, não por obrigação, dê por amor. Né? Porque assim... pastor, e às vezes essa questão aí do que mais dá, né? Muitas pessoas às vezes até pensam que é a quantia, mas não é. Por exemplo, se eu ganho R$200 e eu pego desses meus R$200 e, vamos supor, fiz um sacrifício ali, dei 150, o que é muito de 200. Mas tem uma pessoa que ganha 2.000 e deu, vamos supor, 400. Olha a diferença. Eu tô dando muito mais porque eu tenho menos. Né? Tem gente que às vezes o pouco que tem, aquele pouco ali, ela dá de oferta. Isso é considerado muito, né? Porque pouco com Deus é muito. Isso aí é algo que você está cortando, vamos dizer, na carne. Né? Porque assim, aos propósitos com Deus, a Bíblia diz que trazei todos os dízimos da casa do tesouro e fazei prova de mim se eu não abrirei as janelas e as portas dos céus. Eu nunca vi ninguém dar algo ou fazer para Deus, seja na casa do Senhor, limpar um banheiro, varrer, arrumar, e Deus não fazer muito mais. Deus dá saúde. Deus dá livramento, Deus dá transformação de casa, de vida, de família. Então, e além disso, não é fico toda arrepiada. Porque não é só no financeiro, porque quando você tem algo financeiro, você tem que fazer o seu propósito particular com Deus, o seu voto com Deus, porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Exato. E então as pessoas, Deus enriquece, ele enriqueceu Salomão, Davi. Eu lembro da história do azeite, de uma simples mulher, né? Da viúva. Sim, rendeu tanto azeite que precisava de mais vasilha, não tinha mais vasilha para colocar o azeite. Elias foi na casa dessa viúva e era um tempo que não estava chovendo em Israel e essa viúva ficou sem dinheiro porque o seu marido faleceu. Então Elias passou nesse local e Deus chamou e pediu que ela fizesse uma comida para ele. E ela falou, eu só tenho um pouco de azeite, só para mim e meu filho. Só para mim e meu filho. E depois eu não tenho mais nada. Vamos dizer assim, ela não tinha comida mais nenhuma. Vamos trazer para o mundo de hoje. A gente vai ali nas casas de pessoas, que eu e a missionária Lina, a gente entra na casa de pessoas e vê, e a gente sente dó, a gente corre atrás para dar uma cesta básica, né? Seja jovem, velho ou adulto. Né? Tem todas essas idades. E aí ela fez, mas ela obedeceu. Ela confiou. Ela deu credibilidade àquela pessoa
que era homem de Deus. Então tem um princípio da obediência. Princípios bíblicos não se quebra. Quem quebra princípios bíblicos, vamos dizer assim, vai se quebrar. Porque a Bíblia diz que os princípios não podem ser quebrados. E os homens falam assim, eu quero conseguir um carro, mas qual o meio que eu vou conseguir esse carro? São lícitos, são enganosos? Qual é o meio? O meio justifica sim os sims. Então, os meios que nós estamos conseguindo certas coisas, não adianta. Porque as fundações, os princípios que você fez, não vai ser de bom, vai ser iníquo. Por isso que Deus fala, no fim de tudo se vai ser revelado, vai se tirar o joio do trigo, aquilo que foi iniquidade vai ser queimado. Então, nós temos que viver dentro, seja do pouco, ou seja do muito, mas dentro da palavra de Deus, dentro dos seus princípios. Nos princípios bíblicos. Então, quando você quiser dar um dízimo, quiser dar uma oferta, que você dê com amor, que você dê por liberalidade, não por obrigação. Eu vou dar porque eu preciso disso, eu vou dar porque eu não. Vou dar porque eu quero dar. Né? Eu falo assim, né, Carol, que as pessoas de repente vão para um show e ela vai lá ouvir um cantor. Ela comprou ingresso de 350, gastou o dinheiro do show. Ela não quer saber o que vai ganhar com aquilo. O que o cara vai gastar com aquele dinheiro. Né? Eu vim aqui, gastei. E a pessoa, de repente, ela dá um dízimo, uma oferta. Ela quer saber. Quer algo em troca. Isso, ou quer dizer assim, o que é que fez com esse dinheiro? Por que eu estou dando oferta? Por que eu estou dando dízimo? Eu vou parar de dar. Mas a igreja, a Bíblia diz que o obreiro é merecedor do seu salário. E tem muitos que não recebem nem salário, que faz por amor ao outro. Muitos fazem por amor ao outro. E nós precisamos de pessoas que tenham um compromisso não com a igreja, mas com Deus. Porque quando você tem compromisso com Deus, eu tenho um compromisso com minha família, eu tenho um compromisso com meu pastor, eu tenho um compromisso com minha igreja, eu tenho um compromisso de falar a verdade, eu tenho um compromisso de andar com a conduta certa. Então, esses são os compromissos. Então, eu sempre tento, não sou perfeito, mas eu tento andar nesses princípios bíblicos. Então, quando eu quis parar de usar droga, para Deus mudar a minha vida, para Deus mudou a minha história, Ele começou a mudar os meus caminhos. Caminhos de quê? Porque eu vivia necessitado, tinha empregos ruins, eu era porteiro, né, empregos de baixa renda. Então, quando eu voltei da Inglaterra, eu fui estudar, fiz administração. Então, eu fiz administração pela Unopar em 2009. A turma toda da Unopar, a gente tem um grupo até hoje. A gente se formou em 2013, então são mais de 10 anos aí. Olha só. Isso. Foi quando eu sou o único... Aí foi a colação de grau, foi? Aí a colação de grau. Ali, tô vendo já tudo na beca. Formou em administração. Sou formado em administração. Isso aí foi em 2013, então eu sou o único da minha mãe que Deus permitiu que chegasse aqui. Mas eu tenho os meus irmãos, né, que os filhos deles estão estudando, né, para ser dentista, minha filha, minha outra filha para enfermeira. Então, os nossos filhos, graças a Deus, Deus tem dado bênção, né? Porque é um processo muito difícil. De estudar, para quem saiu da droga, quem perdeu muito tempo, como eu perdi muito tempo. Eu fui me formar aí, eu tinha 33, eu acho 35 a 36 anos. Então, vamos dizer, foi uma formação tardia, porque você vai para a faculdade, você se forma com 25, 26 anos. Se você perder alguma coisa, tem que refazer 27, vamos lá, né? Então, foi tardio, mas graças a Deus, Deus me deu capacidade, me deu inteligência, abriu as portas. Nunca mais a minha vida financeira foi a mesma, né? Trabalhei em grandes empresas aqui que já fechou até as portas, a Nestlé aqui em Itabuna, né? Trabalhei em call center, trabalhei ali naquela empresa que fez aqueles tanques para guardar gasolina ali perto da Bahia Gás, atrás da Bahia Gás. Então, Deus sempre vem nos prosperando, porque nós somos fiéis ao Senhor também. Nós somos fiéis na nossa vida,
de palavra, de compromisso, nós somos fiéis no nosso dízimo, nós somos fiéis nas nossas ofertas, nós não damos sem ninguém nos forçar a nada. A Alina, a missionária Alina faz trabalho voluntário de pedir roupa, de pedir alimento, não é pra gente, é para o outro, porque eu tenho sonhos. Eu saí da droga. Minha perspectiva era zero. Eu pensei que eu ia ser um ninguém. Eu pensei que eu ia ser um mendigo. E quando eu vejo aquelas pessoas ali, dormindo na rua, ali no centro comercial, ali, tem umas fotos que eu mandei aí, até na praça, a gente orando, ali era 11, meia-noite, a gente orando pelo pessoal ali da praça do bairro da Conceição, porque aí... Essas aí? Isso, a gente passou aí, lá, já tarde da noite, umas 11 horas, e aí tava eles aí, a gente parou para orar por eles, né? Então, são pessoas que precisam de um abraço, precisam de uma palavra. E uma palavra às vezes muda tudo, né? Uma palavra muda tudo, uma ajuda muda tudo. Agora, assim, eu tenho um sonho de Deus me dar um centro de recuperação, porque agora eu quero um centro de recuperação vindo do céu, para que as pessoas, porque muitas famílias, principalmente na nossa cidade, é uma cidade de pessoas humildes, pessoas que não têm condições financeiras, e Deus, eu quero um centro de recuperação onde as pessoas entrem e não precisem pagar, para que eu possa recolher essas pessoas, porque a gente leva a palavra, leva um sopão, mas não tem onde colocar eles, não tem onde acolher eles, então muitos não têm condições de pagar. Tem os centros de recuperações aqui, que eles precisam de ajuda, eles não tem como se manter. O governo, tem uns que o governo ajuda, não tem vaga, tem uns que o governo ajuda, tem outros que não, mas a iniciação privada, os parceiros privados, pessoas que têm Deus, planejamento, como se fosse um plano de negócio. Eu quero ter um centro de recuperação, mas fazer um plano de negócio para levar para a mesa dos empresários e dizer a eles que eles não vão ganhar dinheiro, eles vão ganhar a bênção de Deus. Aí Deus vai dar a eles prosperidade, vai dar salvação, vai transformação. O que é que vai ser a volta do retorno financeiro para eles, que eu vou levar para dizer para eles? Bênção que está escrito na Bíblia. Se eles tiverem fé para acreditar nas bênçãos que estão escritas na Bíblia, dentro do plano financeiro, porque quando você faz um estudo de negócio e um plano financeiro, você vai levar os retornos que a pessoa vai ter com aquilo. Então, os retornos as bênçãos que está escrita na Bíblia para a vida deles. E aí parte a fé. Então, é na fé. Nós vivemos na fé. Nós vivemos para que as pessoas possam ter fé. E foi a fé que me trouxe aqui, onde eu estou, porque hoje eu fui recebido como diácono em 2013, ajudei o meu irmão ali por alguns anos, e depois nós fomos morar lá no Jubiabá, e no Jubiabá nós conhecemos a Assembleia de Deus Madureira, no ano de 2015 e 2016, e estamos até hoje na Assembleia de Deus Madureira, e lá eu fui reconhecido aí eu tomando posse da congregação do Novo São Lourenço, onde aí é o pastor João, o segundo vice de Itabuna, depois o pastor Wesley, o pastor João, né? A gente tomando posse da congregação do Novo São Lourenço no dia 6 de setembro do ano passado. Então, para chegar aí, teve uma caminhada. Não foi algo que começou ontem. Então, por exemplo, se as pessoas me verem hoje, me ver eu vestido, me ver eu com o meu carro, me ver... as pessoas acham que aí da onde a gente veio, veio da onde, não conhece a história. Aí é o pastor, quando eu fui ungido a presbítero, o pastor Jorge Luiz e o pastor Wesley, né, lá na sede. Então isso foi no ano de 2021 para o 2022, foi 2021. Que eu fui ungido a presbítero, né? Então Deus é um processo de comprometimento com a palavra de Deus, um comprometimento com a igreja também, né, para levar as coisas a sérias, que o pastor Wesley é um homem sério, a pastora Ivana é um homem sério, a Assembleia de Deus Madureira é uma igreja séria, tem seus princípios, né, aí as ações sociais que a missionária Alina faz, lá a gente vende aí, na feira do centro comercial, bazar, aí é encostado a essa rua, uma loja aí, que esse senhor nos deixa a gente ficar aí, né, então a gente vende aí a 50 centavos,
a R$1, a R$2, a R$5 a peça. Para que se converter e doa, se passa alguém ali que é morador, isso, ora também. Chega alguém ali que é morador de rua, né? A gente pede, eu falo assim, pode escolher. Vai, escolha aí a peça que você quer. Sim. Eu não dou, eu falo para ele escolher. Então a gente faz isso para levantar um dinheirinho para comprar uma cesta básica. Sim. Não é muito dinheiro. Você vendia a peça R$5, R$2. Aí é o sopão lá no bairro da Conceição, que a gente fazia quando a gente estava na congregação do Conceição, com o pastor Jorge Luiz, a missionária Aline. Vocês fazem toda a diferença, viu, para esse pessoal de rua, né? Porque eles já ficam ali na expectativa, aguardando a sopa, aguardando as doações, vivem disso, né? Então, a missionária Lina, ela é muito ativa nessa parte aí, da parte social. Ela é muito ativa na parte social. Como eu trabalho muito, essa parte social, ela fica mais ativa. E eu deixo ela participar muito. Sim. Como ele falou, nós passávamos fome, né? Muitas vezes necessidade que a família não conseguia suprir pela quantidade de pessoas que haviam na casa. E faltava alimento, muitas vezes, para a gente, roupa. E a gente recebia doações da família. Eu e ele usávamos roupas da marca Simidão mesmo. Sim. Então, era muito difícil. E eu comecei a sentir essa necessidade de ajudar outras pessoas para não passar o que eu passei, né? Aquela sensação, porque a fome não espera. Você dormir e acordar com a barriga doendo, né? Eu acredito que é a pior sensação que tem. Eu adoeci, fui acometida de tuberculose. Eu era muito magra, né? Eu vivia realmente sem me alimentar direito, pelo fato de não ter. Então, eu sei o que essas pessoas passam. Então, não é à toa, é porque nós vivemos isso. Sentiu na pele, Senti na pele. Eu sei o que aquela pessoa está passando. De não ter uma roupa para ir para a igreja, de não ter um alimento, né? Entramos em casa ali no São Lourenço, que eu vi realmente não ter nada. E eu não posso ir para casa e fingir que eu não vi nada. E só orar. Não é só orar. A pessoa não vai lá só orar pela pessoa. A gente tem que regaçar as mangas. E se cada um fizer a sua parte, né? Eu fizer e outras pessoas fizerem, nós vamos conseguir sim um mundo melhor. Mas a gente não pode ser egoísta. Pensar só em nós. Hoje eu já estou bem, amém, glória a Deus. Estamos bem. E o resto, não me importa. Aí é onde está o amor de Deus. O verdadeiro amor de Deus é quando você se comove e sente na pele e passa para as pessoas. Não, agora que eu estou bem, eu sempre pedi a Deus condições, mas não só para mim. Para eu ter para ajudar também outras pessoas. E Ele me concedeu essa bênção. Então hoje, quando eu não tenho, muitas vezes eu peço a outras pessoas para ajudar também. São parceiros, né, que nós temos no ministério para estar ajudando essa obra, né? Que eu conto com vários parceiros comerciais também. Sim. Então, que estão abençoando essa obra, a causa de Deus, a causa nobre, né? E a Assembleia de Deus Madureira, ela é voltada para isso, para obras sociais, né? Para pessoas carentes realmente. Isso, para mim, é o que moveu meu coração. Quando eu comecei a Madureira, tem 8 anos, né? Que eu faço essa obra, não foi de agora, como ele falou. Nesse período de enchentes que teve aqui também na cidade, ajudaram bastante. Isso, nós ajudamos bastante. Estávamos arrecadando roupa para o bazar. Nesse momento eu até dei todas, eu nem vendi. Eu dei. Nós demos colchão, várias coisas. E a igreja abriu as portas realmente para levar quentinhas à sede. Então, e foram muitas roupas doadas pela sede, pelo Ministério Madureira. Todas se comoveram, todas as pessoas do ministério se comoveram, foram umas fazendo quentinha, outras dando alimento, outras... Então, a mão de obra ali já era ajuda também, uma família que ajuda realmente, uma família que se comove. Tem um grupo da assistência social só para isso. A igreja, ela sempre tem um papel social importante na vida das pessoas. As pessoas vai para a igreja, a maioria, sempre quando está no ruim. E inteligente fosse se ela fosse desde o início. Já para dar no bom, blindar, né, pastor? Isso. Inteligente se fosse se os pais, né,
mandasse seus filhos, como você falou, os pais hoje não se preocupam muito em ensinar, sentar, em ler a palavra, né? Então muitos pais perderam um pouco isso em mandar seus filhos para a igreja. Nós estamos lá na igreja da Assembleia de Deus, ali no Novo São Lourenço, na Rua do Campo. Incrível que pareça, Carol, lá é uma igreja que dá muita criança, dá muito adolescente. Então essas crianças e adolescentes, eles vão vencer na vida. Deus vai fazer uma grande diferença na vida deles, porque eles vão poder e vão acreditar que eles podem ser diferentes, eles podem ser bem-sucedidos, eles podem ter famílias, eles podem ter sua casa, eles podem conquistar aquilo que eles quiserem, só basta ele acreditar neles mesmos. E já da parte espiritual que nós buscamos é a salvação. Porque a morada eterna no céu. Então a nossa luta diária aqui é para a gente dominar as nossas vontades, para a gente não errar, tentar não errar e continuar lutando contra as vontades carnais, que a vontade carnal é sempre contra as vontades de Deus, que nos faz desviar. Ninguém se desvia da noite para o dia. Já vinha uma tendência, um pensamento, aquilo que eu disse. Se você não falar logo, você não desabafar logo isso que você está pensando, é melhor você conversar com alguém, é melhor você conversar com o seu pastor, é melhor você conversar com sua esposa, o seu amigo que lhe direcione. Não diga saia, separe, porque a Bíblia diz: a quem perdoa será perdoado. Então esses casamentos que as pessoas hoje difícil perdoa, quem mais perdoa no mundo espiritual, maior ele é. Porque você se torna grande espiritualmente. E o mundo não. O mundo fala assim, as pessoas que não têm o temor do Senhor, elas falam: separe, não tolere mais não aceite isso mais não. E eu falo assim: tolere, aceite, caminhe mais uma milha, dê mais uma chance, dê mais uma oportunidade, porque Deus, com certeza, é o Deus que eu conheço, que eu tenho intimidade e o que eu creio, Ele faz a diferença e transforma a minha vida. Hoje nós estamos aqui na TVI, nós estamos aqui hoje em Itabuna, e não sei se o amanhã pertence a Deus, mas foi Deus que me fez eu chegar até aqui. O Senhor me concedeu vida, concedeu saúde, concedeu transformação, porque eu quis e dei lugar a Ele para a mudança. E essa mudança é uma mudança diária. E a igreja é um local onde as pessoas sempre vão esperar um conforto, uma palavra de vida, algo que possa ser uma roupa, um alimento, porque as pessoas têm necessidade de se alimentar. E quando as pessoas estão com fome, não há palavra que vai dar o alimento, é o alimento. Então, não é só orar, é agir. Então nós temos, principalmente os brasileiros em geral, seja da igreja ou não, fazer mais e vamos dizer até falar menos. Porque nós falamos muito no social, nós falamos muito nas redes, nós falamos muito na televisão, nós falamos muito. Só que fazer, são poucos que fazem. Fazer, são poucos que se regaçam, que se levantam, que tomam atitude, que vai e faz. Tem muitas pessoas esperando você fora da sua casa. Muitas pessoas esperando você, uma atitude sua, para que você possa ajudar, seja na parte social, seja na parte da palavra, seja na parte espiritual, sempre vai ter uma pessoa. E quando essa pessoa bater a sua porta, o abrace, principalmente se for seu familiar. Porque o seu familiar está dentro da sua casa. O seu familiar, ele está do seu lado. O seu familiar é o calo do seu pé. E é esse que você tem que amar. Se você não ama o seu familiar, como é que você vai demonstrar que ama a Deus? Então, ame mais, dê mais oportunidade, dê mais chance, dê mais. Mostre Deus brilhar na sua vida. Domine você mesmo. Deixe o Espírito Santo entrar em você e você brilhar. Porque Jesus é que brilha. Jesus é que brilha na sua vida. E quanto nós brilhamos, como você falou, Carol, que as pessoas procuravam, ficam, vou procurar o pastor, você está procurando. Não, Deus usa as pessoas, Deus usou Pedro, usou Paulo, Deus usa as pessoas para mudar uma palavra, para trazer, o Espírito Santo usa a pessoa através do poder das mãos, através da palavra, para curar, para transformar. A sombra de Paulo curava, onde Paulo passava, curava, onde Eliseu foi lá, passou e encheu as botijas do azeite. Então Deus sempre vai usar
pessoas para abençoar. E Ele quer te usar. Ele quer usar você, Ele quer me usar, Ele quer usar Carol, Ele quer usar Barbosa aqui, que Deus está abençoando esse lugar e Deus vai abençoar muito mais a TVI, né? Deus quer espera pela missionária Lena, então Deus espera por você, principalmente porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum de nós se percamos, mas temos a vida eterna. Jesus veio para transformar e Ele vai e usa você para fazer essa transformação. O Senhor espera por nossas atitudes, o Senhor espera por nosso andar, o Senhor espera que a gente faça o que a Bíblia diz, porque a Bíblia já está aí. A gente lê e coloca ela em prática. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor para que possa fazer as mudanças necessárias na vida das pessoas, pelas condutas, né, do nosso andar, pela nossa palavra, né, para ter credibilidade, ter confiança, porque as pessoas precisam ter credibilidade e confiança, seja nas instituições cristãs ou seja nas instituições do mundo. E quando se alimenta da palavra, né, pastor, não sente falta de nada. Você não sente necessidade de ir para a festa, você não sente necessidade de noitada, porque você está preenchido. Eu percebo que muitas vezes as pessoas que buscam, né, outros caminhos é por se sentir vazia, por querer a presença, e às vezes aquele momento ali de empolgação você se sente cheio ao lado de muitas pessoas, mas quando chega em casa, no seu íntimo, você se sente só. E a palavra de Deus, não, você se alimenta da palavra de Deus, você passa a não sentir necessidade de nada mais, é incrível. Eu falo por experiência própria, porque já passei por isso, né, sou jovem, já tive também minhas fases de querer sair, de curtir, de ir pra noite, até para poder buscar, né, preencher um vazio, que só depois de um tempo eu vim entender que esse vazio era Deus que faltava na minha vida, era a palavra, e quando a gente passa a buscar a palavra, quando a gente se alimenta da palavra, a gente realmente não sente falta de nada. Porque a palavra lhe traz o Espírito Santo. Ela vai ali, a Bíblia, Deus falou para Josué, não se aparte desse livro, né? Nem para a direita, nem para a esquerda. Em Salmo 1 ele fala, medita de dia e de noite. Então quando você começa a conhecer a palavra de Deus e começa a se encher, e o Espírito Santo começa a entrar em você, e aí essas necessidades da carne que fazia você ir para festa, noitada, fazer outros tipos de coisa, começa a diminuir. E aí o Espírito Santo começa a te encher. Aí você consegue dominar a carne, mas sem Deus, sem a palavra, porque Jesus era o verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso aqui é Jesus. A palavra é Jesus. Ela é viva e eficaz. Ela se transforma todos os dias. Eu posso trazer uma palavra para você hoje e amanhã a mesma palavra você ter outro entendimento dentro daquela palavra, porque ela é viva. Ela se modifica. E o que é vivo não morre. O que é vivo se modifica, se transforma. Ela nunca fica sem florescer. Então a palavra de Deus é algo que floresce todos os dias. A misericórdia do Senhor, ela está toda manhã se renovando. Senão nós não tínhamos direito de estarmos aqui. Então Deus mudou a minha vida. Deus mudou a minha história. Hoje nós estamos ali na congregação do Novo São Lourenço, né? E Deus tem feito algumas obras. Deus tem salvado pessoas. Estamos ali em um local onde muitas pessoas precisam ser assistidas, né, socialmente. É um local que as pessoas têm um índice de pobreza grande, né, aquela região ali do hospital de base, né, aquela região ali do São Lourenço, Novo São Lourenço, ali. Então aquela região é uma região que precisa da palavra de Deus e estamos ali, tem outras igrejas ali também, levando a palavra de Deus. E quem quiser comparecer, né, amanhã mesmo teremos culto. Hoje, na verdade, quinta-feira, 7 horas da noite, temos culto, né? No domingo será o culto às 6h30, o culto das crianças. É um culto sempre festivo, é um culto onde as crianças participam. Legal. E os pais dessas crianças, graças a Deus, estão sendo impactados por essas crianças. E Deus muitas coisas fará, porque Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, só que Ele transforma, Ele trabalha,
ele muda e ele faz. O mesmo Deus que a Bíblia diz que era, é o mesmo Deus de hoje. A sua fé ou o seu afastamento é que mudou, mas o Deus continua sendo o mesmo. Então hoje Deus nos fez, né? Eu como estou como presbítero, ela está como missionária. Deus nos trouxe até aqui para poder falar um pouco do seu amor, falar que a família precisa cada dia mais abraçar aquele que precisa de amor, que está na rua, que nunca mais apareceu em casa, que tem problema com alcoolismo, problema com droga. Ame ele, abrace ele, problema de vício de jogos. Então, é isso que a palavra de Deus quer, né? Que a gente não leve o problema, não jogue, não deixe o problema para o outro. Abrace o problema, é sua cruz. Né? Essa é o abraçar, tomar sua cruz, para que você possa chegar até o fim e ter a coroa de vida. Então eu agradeço a Deus porque Ele me deixou chegar até aqui. Eu agradeço a minha família, as minhas tias, que são pessoas ímpares, como eu falei, que são especiais, doutora Eunice Brandão, doutora Altina Brandão, né? Eu mandei algumas fotos aí que tem os minhas primas, os meus tios, né? Porque são pessoas assim excelentes, né? Eu tenho minhas primas aqui, Francis Brandão, que é professora. Então eu tenho minhas primas Carol, Thaís, que está na França hoje, né? Então eu tenho assim pessoas assim específicas e pessoas grandiosas. E tenho meus amigos que ainda, né? Olha aí minha avó, né? Minha avó ali, tá minha tia Altina, né? E quando minha netinha nasceu. Então a gente sempre esteve rodeado por essa família. Sempre. Essa senhora aí é Raquel Brandão. Então essa é a pessoa que eu sempre tive um exemplo de Cristo. E então todo mundo não tem. Aí a outra, a Solineide, né? Tá meu sobrinho ali, Gabriel, minhas filhas, minha mãe, né? Minha Carol, a doutora Caroline, né? Brandão. Alguns moram em Salvador, outros moram aqui em Itabuna. Então são pessoas que aí foi quando eu me formei. São pessoas que sempre nos deram a honra. Nós temos algo de dar em troca a eles? Não. A única coisa que eu tenho para dar em troca é o amor. Porque eu não tenho condições financeiras. São pessoas que fizeram por nós sem receber nada em troca. Porque muita gente quer fazer pelo outro só aquele que tem para receber em troca. Mas o seu galardão você não tem a receber. O bom é fazer por quem não vai lhe dar nada de troca. Aí vem de Deus o seu recebimento. Essa grande recompensa. Então eu sou muito grato, né, aos meus familiares, às minhas filhas, aos meus irmãos. Eu sou muito grato às pessoas que passaram por mim, ao Ciso, à família Brandão, né, que foi o primeiro que me deu a primeira porta de emprego. Então, assim, eu sou muito grato a muitas pessoas. E os meus amigos que estavam falando, que ainda não se libertou, tem muitos que eu passo por eles. Tem muitos que choram quando conversam comigo. São pessoas que mexem muito comigo isso, porque são pessoas que eu oro. Eu sei que tem uns presos, né? São pessoas que no meu coração, eu queria que fosse para o céu comigo. Sim. Eu quero que vocês tenham força. Eu quero que vocês se espelhem em Cristo. Busque a salvação. Mude. Tenha força. Vá do jeito que você está. Porque vocês são meninos e mulheres de Deus. Basta querer. Se esforce. Porque há um jeito para a sua vida. Você pode se libertar. Você pode se transformar. Muitos conhecem nossa história no bairro da Conceição. Muitos conhecem a história da família, os filhos de Almirá, que era de decepção, de derrota, de vergonha. Mas hoje é uma história diferente. Mas isso a minha mãe hoje vive no céu, né? Pelos filhos que ela tem hoje. Foram 20 anos lutando com os filhos na droga. E não desista dos seus filhos. Não desista do seu marido. Não desista da sua família. Lute. Agora, se você lutar sozinho com a força do seu braço, você não consegue. Você precisa da força de Deus. Você precisa que Deus esteja junto com você. Com certeza. E para as mulheres também, né? Eu estou aqui para falar que eu aconselho algumas mulheres que passam por situações difíceis do casamento e querem desistir por mínimo, por
passam. Eu falo para elas não desistir. Porque muitas vezes porque são traídas, né? Sei que a dor dói, só sabe quem passa. Muitas querem desistir por esse motivo. E eu falo, o lugar está sendo ocupado não é dela, é seu. Não deixe a outra substituir aquilo que você plantou ao longo da sua caminhada. Quem está errado é que tem que sair. Você tem que permanecer. Porque o que é seu, o que Deus te deu, ninguém toma. Só se você desistir. Permaneça firme. E a Igreja Assembleia de Deus Madureira, Carol, dá essa ajuda com eventos também. Né? Muito bom. Inclusive, na sexta-feira, amanhã, vai estar tendo o Sextou. Sextou no Candiandória, que vai ser a entrada, abriu a entrada gratuita. Para você, um quilo de alimento. E com a entrada de 1 quilo de alimento não perecível para estar ajudando às 6 horas. as pessoas carentes às 6 horas, para você estar ouvindo a palavra de Deus e se fortalecendo. É porque você precisa, as mulheres precisam se unir, buscar realmente e se envolver, né? Porque se sentem sozinhas, muitas vezes em casa, né? Todo mundo convidado então, né? Todos estão convidadas para estar lá junto conosco, viu? E se alegrar. Carol também está convidada. Com certeza, amém. Porque esse momento é para você, que muitas vezes está triste em casa e não vai resolver. É verdade. Não vai resolver você ficar em casa, não vai resolver você ficar chorando, depressivo em casa. Busque a Deus, busque reforço. Viu? Você vai conseguir, como eu consegui. Estou aqui para dizer que você consegue. Amém. Só não desistir, buscar o Senhor. Amém? Amém. O nosso horário está chegando ao final, mas antes eu queria encerrar, sabe com o quê? Com o Salmo 91. A gente pode encerrar com o Salmo 91, pastor? Pode sim. Porque é um salmo muito forte, eu sempre leio ele, né? Gosto muito. E eu acho que seria interessante, assim, para esse momento a gente encerrar com a palavra forte, como é o Salmo 91. O Salmo 91, as pessoas recorrem muito, né? Na hora do problema, na hora da angústia, né? Sim. É um salmo muito usado por mim também, muitas vezes. Eu gosto. Então, Salmo 91 diz assim: a segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estará seguro, e sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole o meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 pode cair à tua direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Estes sustentarão as suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisará o leão em áspides, calcarás os pés dos filhos do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrarei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Eu agradeço a todos aí que acompanharam o programa. Só lembrando que às 13 horas tem a reprise, às 18 horas também. E um excelente almoço a todos. E a gente vai ficar agora com Alerta Cidade.